24 de junho, ai que saudade do São João, do Parque do Povo em Campina Grande. Essa pandemia. Olá, tudo de bom para você nesta quarta-feira, que seja tão farta quanto possível. E vamos em frente, porque temos assunto importante, viu? O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno Ribeiro de Almeida, Ferreira de Almeida, vou ter que olhar aqui para ver o sobrenome desse cara. O general escreveu um ofício para a Polícia Federal e a Polícia Federal, a delegada encarregada do caso, já mandou para o Celso de Mello, decano do Supremo, relator da ação da investigação sobre as acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo que este nunca teve óbices ou embaraços em relação ao trabalho da segurança pessoal dele. Coisa que, inclusive, favorece bastante o general, porque o general cometeu mancadas terríveis, né, de segurança, permitiu o Carlos Bolsonaro no banco de trás do Rolls-Royce no dia da posse, armado, dizendo que estava ali para proteger o pai que podia sofrer um atentado, ainda havia aquele clamor geral pela facada em Juiz de Fora, depois permitiu a entrada de 20 quilos de cocaína na bagagem de um aeronauta, né? Foi preso na Espanha, e coisas do gênero, né? O general ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo de Silva, disse que estava fazendo a segurança do presidente quando pegou aquela carona no helicóptero sobrevoando uma manifestação fascistoide pró-autogolpe, né? E o general Heleno agora está demonstrando lealdade ao contar a verdade. Só que, ao contar a verdade, ele desmonta a versão fictícia que foi construída pelo chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, e pelo ministro lá das Relações do Palácio com os políticos, o general da ativa, Luiz Eduardo Ramos, de que, na verdade, o presidente não se referia, naquela reunião de 22 de abril, que o ministro Celso de Mello, sobre a qual o ministro Celso de Mello levantou o sigilo, permitindo que nós víssemos aquele vídeo infame, cheio de palavrões, né? Que naquele momento ele não falava do Ministério da Justiça, mas da segurança pessoal de seus familiares, de algum amigo que ele citou, mas não disse o nome, no Rio, né? E essa versão foi reforçada pelo general Ramos, que, demonstrando que a sua capacidade intelectual corresponde à sua facies, não vamos aqui nos referir a nenhum animal, né? Mas, de qualquer maneira, ele disse que percebeu que o presidente olhou para o Augusto Heleno, quando fez a cobrança, dizendo que demitiria o ministro, e não para o Moro. Acontece que o Moro estava no lado esquerdo e o general Augusto estava lá no canto direito. E o Bolsonaro olhou assim para a esquerda. Ou seja, no Exército Brasileiro o pessoal está tendo algumas dificuldades de instrução. O general Pazuello já confundiu o inverno da Amazônia e do Nordeste com o do Hemisfério Norte. E agora o general Ramos não consegue distinguir a esquerda da direita. Isso é grave, principalmente do ponto de vista ideológico, no governo do Bolsonaro. Eu já tive esse problema. Quando eu ajudava a missa, eu era garoto lá em Iraúna, a minha mãe amarrava uma fita aqui no meu braço direito para eu não me confundir e me persignar com a esquerda. Mas isso eu era criança, né? Agora, eu espero que o general Ramos já tenha aprendido onde fica a direita e onde fica a esquerda, até porque senão não sobreviveria nesse palácio, né? De qualquer maneira, essa versão completamente idiota foi repetida pelo Bolsonaro, pelos outros dois generais, o que é uma vergonha para o Exército e para o governo. E depois foi desmoralizada numa reportagem que foi publicada no portal do Estadão e pela Andréa Sadi na TV Globo sobre substituições na segurança institucional, na segurança pessoal do presidente da República, né? Agora vamos esperar para ver qual é a versão com a qual o Bolsonaro vai tentar consertar essa, porque já foi decidido
a Polícia Federal já pediu ao relator, mesmo Celso de Mello, que autorize que interrogue, colha o depoimento do presidente da República nesse mesmo inquérito. Nesse mesmo inquérito, os responsáveis pela investigação pediram informações à Polícia Federal a respeito do desempenho operacional do então superintendente da instituição no Rio de Janeiro. E a resposta foi que o desempenho da superintendência da corporação no Rio de Janeiro em 2019 foi o melhor dos últimos 3 anos, o que desautorizava a razão usada pelo presidente para pedir ao Moro que demitisse o diretor-geral, Maurício Valeixo, para substituir o superintendente. O Moro não obedeceu, pediu demissão, o Valeixo foi demitido, Moro pediu demissão, houve uma crise e agora, depois das justificativas que o Moro deu para as suas denúncias, estamos na fase de inquérito sobre a série de crimes que o Moro contou, embora tenha dito que não contou crime nenhum, que esse é um problema da investigação da polícia, descobrir se é crime ou não. Uma tecnicalidade jurídica própria de juiz. Pois bem, duplamente desmentido não é uma surpresa na vida do Bolsonaro. Bolsonaro mente muito, tanto que o Felipe Moura Brasil, que apoiou e votou nele, hoje não chama mais de mito, mas de minto. Hoje está sendo publicado no jornal, na página 2 do Jornal Estado de São Paulo, um artigo meu intitulado O Bandido Adriano e a Família Bolsonaro. Família é família em italiano e é uma denominação para as máfias, né? A Camorra em Nápoles e a máfia siciliana, principalmente a máfia ítalo-americana, né? O Bandido Juliano é um clássico do cinema de Francesco Rosi sobre um bandido da Sicília chamado o Bandido Juliano. Então o Bandido Adriano era o capitão do BOPE que se transformou num chefe de milícia no Rio das Pedras e o chefão do escritório do crime. No meu artigo de hoje, eu me propus a rever o slogan dos movimentos antifascistas. Em vez de fora Bolsonaro, devia ser fora Bolsonaros. Ou seja, a família toda comprometida com as milícias deve ser afastada do poder da República, porque eu acho que corrupção é muito grave, apoiei toda a campanha da Lava Jato contra os governos do Lula, da Dilma e do Temer, e acho que corrupção é um crime grave, mas acho que milícia é um crime mais grave ainda, porque milícias, elas controlam comunidades pobres, exercem um estado paralelo de ocupação do território, que não cometem crimes em nome de uma lei própria e merecia punição grave e foi estabelecida uma relação entre a família Bolsonaro e o capitão Adriano, que já vem de antigamente, quando o Bolsonaro fez discurso em sua homenagem na Câmara, o Flávio lhe deu medalha Tiradentes dentro da prisão, mas agora foi descoberto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro um depósito em dinheiro de R$400 mil de Adriano para o Fabrício de Queiroz, faz tudo do Flávio Bolsonaro no gabinete da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Ao pedir a prisão do Queiroz na casa do Frederico Wassef, advogado do Bolsonaro e do Flávio, o Ministério Público cita 5 vezes o primogênito de Bolsonaro como chefe de organização criminosa, o que é grave na legislação que combate o crime organizado. Cumplicidade com milícias é uma coisa que pode pesar agora na sobrevivência política do Bolsonaro. Embora tenha outros elementos que podem também pesar. Todos eles estão num artigo brilhante, que também saiu hoje no Estadão, da minha amiga, da minha colega, Rosângela Bittar. Ela mostra que, aparentemente, há fatos e indícios demais
que justificam o afastamento do presidente Jair Bolsonaro. O consenso na política, porém, é de que o cenário ainda existe cautela. A caça foi avistada, está acuada, mas ainda não pode ser alcançada. É isso aí. É lamentável, mas é absurdo o silêncio do Congresso Nacional a respeito desse acúmulo de crimes de responsabilidade e delitos penais do Bolsonaro, né? Agora, temos um fato novo, né? É o seguinte, o citado Frederico Wassef é conhecido por trabalhar fora dos autos e nos bastidores do tribunal. O que é isto? Que trabalho é este fora dos autos e nos bastidores dos tribunais? Atuação fora dos autos e em bastidores de tribunal ou se trata de corrupção ou de tráfico de influência, e ambos são crimes. Isto não pode passar com esta naturalidade. Vamos à realidade. Queiroz não vivia de vento. Estava inoperante, cheio de informações. Alguém estava o sustentando e lhe dando moradia. Recebia recados para interferir junto a milícias e atendia. A mulher, Márcia Aguiar, chegou a citar em WhatsApp que ele parecia aqueles chefões de quadrilha que atuam da cadeia, né? Ele não estava na cadeia, mas estava num cativeiro, sequestrado na casa do Wassef. O uso de dinheiro público triangulado para isso é crime de peculato. Eu já falei aqui, a tal da rachadinha é uma tentativa de tornar engraçadinho 4 crimes graves: peculato, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa. É disso que o Flávio Bolsonaro é acusado. Essa rachadinha foi antes do mandato de Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não pode ser processado durante o mandato de presidente por isso. O desvio de dinheiro público para sustentar o Fabrício longe das câmeras e o Wassef, que o colocava em casa, seria crime durante o exercício da presidência. O Wassef é realmente o homem-bomba de fato. E tem uma mulher-bomba também, né? Aliás, duas. Uma é a mulher do Fabrício, que está foragida, a senhora Márcia Aguiar. A outra é a primeira mulher, a ex-mulher de Wassef, que chama-se Maria Cristina Bonner Léo, e que tem contratos vigentes de 200 milhões com o governo federal Jair Bolsonaro. Desse ela já recebeu 41 milhões e 600 mil reais, quase os 45 milhões e 600 mil reais, quase os 46 milhões nos 4 anos dos governos Dilma e Temer. Essa senhora tem muito o que contar, porque existe ali um jogo incrível, né? Aparece agora o advogado do capitão Adriano, o doutor Paulo Emílio Catapreta, é advogado da Maria Cristina Bonner, é advogado agora também do Fabrício Queiroz. O Wassef, esse está metido em tudo que é rolo, cada dia parece uma coisa diferente. Agora vamos esperar as polícias e o Ministério Público alcançar a senhora Márcia Aguiar para ver no que é que vai dar isso aí, né? Funcionários do Banco Mundial escreveram uma carta para a instituição pedindo que Abraham Weintraub não seja empossado no cargo para o qual ele foi nomeado pelo Bolsonaro, pelo qual nós pagamos 115 mil reais por mês. Nesse episódio todo, o que está na notícia é que os bolsonaristas usam até o Diário Oficial como divulgador de fake news. É um vexame total a respeito da data, para permitir o uso de passaporte diplomático, que é uma vergonha também do Itamaraty não ter agido nisso, para entrar nos Estados Unidos. Quem está cotado para o lugar de Weintraub é o Renato Feder, denunciado por sonegação de 22 milhões de impostos. Eu já disse que não é uma escolha técnica, não é uma escolha profissional, ele não é um educador, ele é um empresário bilionário da educação, são coisas diferentes. Agora, o doutor Alberto Beltrame, mas
Que vexame, hein? Presidente da Associação dos Secretários Estaduais de Saúde, secretário de Saúde Helder Barbalho. Olha, a polícia fez um mandado de busca e apreensão em mansões que ele tem no Sul. Ele é do MDB, foi ministro do Desenvolvimento e tem casas pelo Rio Grande do Sul e lá em Belém, onde ele é secretário da Saúde. Ele tem um verdadeiro museu, tanto que um museu lá do Paraná está pedindo, aliás, do Rio Grande do Sul, está pedindo para usar o acervo dele nas suas exposições. Para completar essa tempestade perfeita, está vindo aí uma nuvem de gafanhotos em direção ao Uruguai e ao Brasil, vindos da Argentina. Não afeta a saúde humana, nós já estamos aqui enfrentando uma pandemia, mas pode ser muito destruidora do ponto de vista de nossas lavouras, que é o que nós temos para nos garantir na depressão econômica de depois da pandemia. Enquanto estivermos na pandemia, vamos em frente, na luta. Pois então, direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.